Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 8. Bons estudos! Nas aulas anteriores, a gente viu como era a vida dos escravos no campo. Mas não era só na zona rural que existiam escravos na época do Brasil colônia. Eles também estavam presentes nas cidades daquela época. Mas como será que eram essas cidades? E de que forma os escravos viviam nelas? Pois é justamente sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Vamos lá? Esse prédio foi construído há mais de 200 anos. O Brasil ainda era uma colônia de Portugal e apenas 50 mil habitantes moravam por aqui. Mas como será que era a cidade na época em que esse prédio aí foi construído? Bem, como a gente viu nas aulas anteriores, a economia do Brasil colônia deu seus primeiros passos no campo, na zona rural. Mas não bastava apenas plantar, era preciso exportar a cana. E é aí que entram as cidades, que além de escoar os produtos da colônia, ainda serviam como centros comerciais e sede dos poderes administrativos. Mas apesar da importância das cidades, a maioria das pessoas naquela época morava mesmo no campo. No fim do século XVIII, as 5 principais cidades brasileiras somavam juntas apenas 5,7% da população brasileira. O Rio de Janeiro, sede do vice-reinado desde 1763 e por onde escoava toda a produção de ouro do país, possuía 50 mil habitantes. Já em Salvador, antiga capital colonial e importante centro de exportação do açúcar, viviam 45 mil pessoas. Abaixo delas vinham Recife, com 30 mil habitantes, São Luís do Maranhão, com 22 mil, e São Paulo, com 15.500 habitantes. Mas foi em Minas Gerais, na região mineradora, que surgiu a primeira rede urbana no Brasil colônia. Estamos na cidade de Ouro Preto, dentro de uma liteira. Quando os portugueses descobriram ouro aqui nas Minas Gerais no começo do século XVIII, eram em liteiras como essa que os ricos e abonados se transportavam pelas cidades. Vila Rica, hoje Ouro Preto, era a mais importante das cidades mineiras, mas não era a única. Mariana, Sabará, Caeté, São João del Rei, eram muitos os núcleos urbanos que foram se formando a partir da descoberta do ouro. Pela primeira vez, o Brasil colonial via surgir uma rede urbana claramente diferenciada. Foram em cidades como essas que foram feitas as primeiras tentativas revolucionárias de luta anticolonial, as mobilizações pela independência e as grandes insurreições de escravos. Nessas cidades, os escravos conseguiram, de alguma forma, se integrar à vida urbana. Mas que integração era essa? O que será que os escravos faziam nas cidades coloniais? Quer saber? Então não saia daí que a gente vai voltar para o Rio de Janeiro para entender um pouco mais dessa história. No início do século XIX, o Rio de Janeiro era a sede de governo da metrópole e a principal cidade da colônia.
Sua importância administrativa e comercial acabou favorecendo o crescimento de atividades mercantis, prestadoras de serviços e até mesmo manufatureiras. Naquela época, o Rio de Janeiro tinha a maior população de escravos urbanos das Américas. Só para você ter uma ideia, em 1821 havia cerca de 40 mil escravos numa população de 86 mil habitantes. Bom, eu não queria entrar nessa aula, mas eu já vi que essa história está precisando de um detetive. Afinal, ninguém aqui se perguntou uma coisa fundamental. Qual era a dos portugueses? O que é que eles queriam ao fundar cidades no interior do Brasil? Você já parou para pensar nisso? Eu andei investigando o assunto e descobri umas coisas muito interessantes. Por exemplo, a fundação de cidades no Brasil fazia parte de uma estratégia dos portugueses. Os portugueses queriam garantir um domínio permanente sobre a colônia e fundavam cidades para que elas servissem como postos avançados da coroa portuguesa, porque era nas cidades que os portugueses impunham seus costumes, sua cultura, seu comércio. Era a partir das cidades que eles exerciam seu domínio econômico e militar sobre o Brasil. Mas aqui vai uma pergunta. Qual era a diferença entre as cidades coloniais brasileiras e as cidades da América Espanhola? Ao contrário das cidades fundadas pelos espanhóis, as cidades fundadas pelos portugueses no Brasil não eram planejadas. As cidades fundadas na América Espanhola pareciam um tabuleiro de xadrez, com desenho geométrico. Já as nossas cidades coloniais cresciam sem maiores planejamentos. O desenvolvimento das nossas cidades acontecia muito mais em função do relevo, dos aspectos naturais do terreno, do que em função de algum desenho geométrico. Se a gente prestar atenção nos centros históricos de Salvador, do Rio ou de Olinda, vai perceber isso claramente. Outra coisa que chama a atenção nelas é a importância da igreja. Repare na grandeza das igrejas e conventos, que mostram o poder que a igreja mantinha no Brasil colonial. A arquitetura das cidades também fala muito sobre a economia. As maiores atividades econômicas eram o comércio de exportação de mercadorias da colônia e a importação de escravos. Era uma economia basicamente mercantil. Tudo se vendia e se comprava nessas cidades. A mão de obra era a mão dos escravos. As marcas da economia colonial têm sempre os sinais da escravidão. Tem mais uma coisa que eu gostaria de investigar. Quais as maiores diferenças entre as cidades coloniais e as nossas cidades hoje em dia? Você acabou de ver as marcas deixadas pelo trabalho escravo. Isso mesmo, não tem mais escravidão. Outra diferença importante: a igreja não ocupa mais o centro do poder na vida das cidades. E o que mais? As belas fortalezas das cidades coloniais. Hoje, nenhuma cidade brasileira é protegida por fortificações. Mas as cidades coloniais, todas tinham seus fortes, com os canhões apontando para os principais acessos de entrada. Você que é operário deve ter atentado para um detalhe fundamental. As cidades coloniais não tinham indústrias, como quase todas as cidades brasileiras de hoje em dia. Assim como não tinham a maioria dos equipamentos da era industrial, como água tratada, esgotos e, é claro, rede de energia. Bem, para que você tenha uma ideia clara das semelhanças e diferenças entre as cidades coloniais e as atuais, guarde bem esses aspectos. Nas cidades coloniais, todos iam a uma igreja católica diariamente. Hoje existem muitas igrejas, muitas religiões e hábitos muito diferentes de frequência. As cidades coloniais eram fortificadas, as atuais não são. O porto era o principal local de entrada e saída de pessoas e mercadorias. Hoje, ele divide seu espaço com os meios de transporte aéreos e terrestres. No lugar das câmaras e cadeias do antigo poder lusitano, nós temos as prefeituras, os governos de estado, as delegacias e os fóruns. E no lugar do predomínio do comércio, temos indústria, comércio, livre iniciativa e serviços. Como você pode perceber, não é preciso ser economista e nem detetive para concluir que ainda hoje as marcas do passado se confundem com as do presente. A realidade brasileira é uma mistura do que nós fomos, com o que nós somos agora e ainda com o que nós queremos ser no futuro. Como você pôde perceber, as cidades brasileiras nos deixaram uma herança cultural riquíssima, especialmente um estilo chamado barroco colonial brasileiro.
que nós podemos ver até hoje nas igrejas mais antigas, como as de Minas e as da Bahia, e nas famosas obras do escultor e arquiteto mineiro Aleijadinho. E o interessante nas obras de arquitetura do nosso barroco colonial é que elas eram adaptadas ao nosso clima tropical. E esse é um patrimônio que nós devemos preservar para manter viva a nossa memória, a nossa identidade cultural. Até porque a melhor maneira de aprender história é estudando o lugar onde a gente vive, a nossa própria cidade. E nas cidades, cada vez mais existem bens tombados, ou seja, edifícios históricos, parques e monumentos que têm sua preservação garantida pela lei. É uma maneira de garantir a nossa memória e de você aprender mais sobre a sua história. Atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, a gente viu como eram as cidades brasileiras na época colonial, como era a vida dos escravos nessas cidades e as transformações urbanas que aconteceram até hoje. A gente viu também a importância da preservação da memória histórica das nossas cidades. Pois é, a gente chega ao fim de mais uma aula. E eu gostaria de deixar uma pergunta aqui no ar para você refletir com seus colegas. Quais são os aspectos econômicos, sociais e políticos que diferenciaram as cidades na ordem escravista? Como no Brasil colonial, cidade e escravidão conviviam? Calma, não precisa responder agora, mesmo porque o programa já está terminando. Antes, leia o livro, tire suas dúvidas, faça os exercícios. Depois, você vai ver que responder a minha pergunta vai ser fácil, fácil. Bem, por hoje é só. Na próxima aula a gente se vê. Até lá.